Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Aí essa criança vai ter uma família também e vai criar uma criança narcisista. Quando é que isso para? Quando alguém acorda, tem coragem de olhar a dinâmica familiar, tem coragem de entrar no processo profundamente doloroso de entender que você vivia numa bolha de fantasia onde você mentia para você constantemente a respeito da saúde da sua família e você deixa a sua realidade cair aos pedaços, entra em depressão, talvez fique com ideação suicida, passe um processo de semanas ou meses onde você desacredita que essa é a sua realidade e aí você atravessa o vale da morte. Porque quando você consegue aceitar, caraca, eu nunca vou conseguir existir com saúde mental ao lado dos meus pais, você também se dá permissão de deixar de tentar. E aí toda aquela energia que você estava dedicando a vou escolher a carreira que minha mãe quer, agora é liberada de volta pra você. Porque agora que você sabe que sua mãe nunca vai ser satisfeita com nada que você faz, você pode não ser arquiteta e sim ser a veterinária que você queria. É só quando a gente entende que é absolutamente impossível ser amada tal qual nós somos, pela nossa mãe e pelo nosso pai, só quando cai essa ficha dolorosa, que você nunca recebeu amor, você não recebe e você nunca vai receber. Você vai morrer sem entender o que é ser amada pela sua mãe. Aí você se dá liberdade de viver como você quer, porque não tem esperança. Tem que aceitar a dura realidade e tentar fazer melhor quando tu tiver tua própria família, né? Sim. Basicamente é E isso. também, se você não quiser ter filhos, ó, eu vou te falar um negócio que minha mãe sempre falou. minha mãe, ela foi cortando contato com os nossos familiares, né? Eu cresci nos Estados Unidos. E aí, ela sempre falava pra gente, família não é quem você tem laço de sangue. São as pessoas que você escolhe estar do seu lado. Eu lembro que eu era criancinha, eu olhava pra ela e falava pra mim mesma, obrigada, mãe, pois você tá me autorizando a criar minha família na hora certa. Eu não entendia lá com 7, 8 anos de idade que o que eu tava falando, na verdade, é que, tipo, eu não ia ter contato com ela, provavelmente, e que eu ia escolher outros amigos e outras pessoas pra fazer parte da minha família. Mas com os anos eu fui entendendo que era isso. Que uma parte da nossa cura é curar essa parte dos relacionamentos onde a gente aprende dentro da família narcisista que não dá pra confiar nas pessoas, sabe? E aí parte da nossa cura eu não vou deixar o meu passado me fazer ter tanta sequela social que eu me isolo pro resto da vida, porque além de família eu também não vou ter amigo. Então você passa por um processo de escolher pessoas saudáveis, não narcísicas, para se relacionar com elas, porque um relacionamento saudável hoje em dia cura as sequelas dos anteriores. Porque a gente não tem referência do que é amor. Então, muitas de nós, é uma pouca parcela de filhos de narcisistas que consegue ter relacionamento saudável. A maioria tem relacionamento tóxico. Porque o que é a nossa primeira experiência do amor? O que os nossos pais nos ensinaram. E se a sua única experiência de amor é você ter que se apagar inteiramente enquanto personalidade para existir ao lado de outra pessoa. Se essa é a sua experiência de amor, você vai buscar essa experiência com os seus parceiros. Vai replicar isso, né? E você vai achar que é amor. Você não tem outra referência? Então, parte da nossa cura é buscar outra referência. Buscar e criar outra referência. Porque você consegue provar para si mesma que não é porque você não teve referência durante a formação da sua personalidade que agora você não pode experimentar nada pro resto da sua vida. É muito importante a gente não deixar a nossa família nos destruir. Quando a pessoa entende que ela viveu numa família desestruturada assim, ela não pode acabar caindo em um outro extremo, que é ficar culpando a família para sempre? Com certeza! Aliás, isso acontece com frequência. Vamos lá, que bom que você mencionou isso aí. Eu digo o seguinte, tem umas etapas aí de evolução, né? E a gente pode ficar presa numa dessas etapas. Então, para uma pessoa... Ontem mesmo eu estava com uma paciente que ela entrou em contato assim, Tari, eu acho que eu tenho uns traços narcisistas e tal. E eu já conheci essa pessoa de anos atrás. Eu fiquei, essa pessoa não é narcisista, ela tá confundindo o rolê. E o que ela tava confundindo? Quando você passa anos da sua vida, nunca falando não, aceitando tudo. E não é que todo filho de narcisista é assim, não. Filho de narcisista também pode ser o narcisista da história, tá? Mas para algumas pessoas, você passa a vida inteira nunca falando não. Sentindo ressentimento de tudo, porque você sempre assume mais responsabilidade do que deve. Mas você não sabe falar não, você é uma boazinha patológica. E aí finalmente cai a sua ficha que você estava sendo uma não identidade, uma não pessoa, deixando todo mundo passar por cima de você.
E aí, sair desse momento de passividade e entrar no momento de pois eu vou agora colocar limite, todo mundo vai me respeitar. Claro que é um negócio agressivo, mas se você sai desse primeiro momento, é positivo você entrar nesse segundo momento. No entanto, o que acontece com alguns filhos de narcisistas? Eles ficam no segundo momento. Porque existe um terceiro momento, que a gente deve almejar o terceiro momento. O terceiro momento é quando você consegue identificar as suas necessidades, consegue expressá-las com neutralidade, consegue falar não para as pessoas e não precisa sair dando voadora na cara dos outros. Só que você tem que aprender essa habilidade. O que muitos filhos de narcisistas fazem eles percebem, caraca, minha família foi tóxica. É sua culpa, mãe. É sua culpa, pai. É por causa de você que eu sou dependente químico, que não tenho dependência financeira, que não tenho dependência emocional. E aí, eles estão realmente certos no sentido de que eles foram vítimas. Toda criança é vítima, porque você não controla nada. Mas eles também são responsáveis pela mudança. A coisa mais dolorosa para filho de narcisista é entender que você não criou seus problemas mentais, mas você vai ter que consertá-los. Porque sua mãe e seu pai, eles não querem saber. E eles não têm capacidade de te ajudar. Então é muito difícil você tipo no meu caso, eu não fui pra escola depois de uma certa idade. Eu tive que terminar o primeiro grau lá com 20 e poucos. Entendeu? E depois fazer faculdade e tal, por causa das questões da minha mãe. Tipo, eu podia ter ficado numa eterna posição de eu não acredito que você fez isso comigo. Você me privou disso, daquilo outro. Só que como isso é um caminho de cura? Como que isso é um caminho de cura? Inclusive, por que é legal você mencionar isso? Narcisistas ficam aí. É assim que filhos de narcisistas se tornam narcísicos. Fica culpando a família para sempre pelos seus fracassos. Isso, porque o que é o narcisismo? O narcisismo é eu me lasquei quando eu era criança e agora o mundo vai pagar. Não interessa se você me lascou. Eu decido que o mundo é meu inimigo. Então, filhos de narcisistas que se identificam com essa posição de foi sua culpa e não transcendem para a terceira posição onde, tá, entendi que eu fui uma vítima, mas agora é minha responsabilidade me curar, eles se tornam narcísicos. Seria a fase do perdão? Saber perdoar a família. Vamos falar sobre essa palavra, perdão, porque essa palavra gera fortes gatilhos. Fortes gatilhos na comunidade de filhos de narcisistas. E eu vou explicar por quê, mas também vou validar o que você falou. Quando filhos de narcisistas buscam terapeutas, isso está mudando, tá? Porque agora tem muita informação na internet. Mas até 2 anos atrás, quando filhos de narcisistas buscavam psicólogos formados, com diploma, tudo certinho, os psicólogos não tinham conhecimento do transtorno de personalidade narcisista, porque não se estuda isso na faculdade. Então, a nossa formação não faz com que o psicólogo que saia da faculdade tenha o mínimo entendimento para tratar filho de narcisista. Então, você busca terapeuta, como eu busquei, e 3 terapeutas, o que eles fazem? Eles invalidam o filho. Eles interrompem você e falam, poxa, mas sua mãe sofreu. Poxa, mas você tem que perdoar sua mãe. E é por isso que a palavra perdão gera um gatilho tão forte na comunidade de filhos de narcisistas. Porque eles vão para a terapia para lidar com as sequelas emocionais deles. Eles se abrem para um profissional que, na teoria, é o mais seguro para eles falarem sobre assuntos tabus. E o próprio profissional não leva eles a sério e fala, pô, cala a boca, poxa, mas é sua mãe. Então o cara é invalidado mais uma vez pelo psicólogo que não entende de transtorno de personalidade. Então, quando se fala de perdoar os pais, os filhos de narcisistas ficam pé da vida. Porque o processo de cura pessoal meu não tem como foco perdoar o outro. Isso acontece. Sim. Isso acontece. Mas tem como foco eu me perdoar. Porque filhos de narcisistas se tratam como lixo do jeito que eles foram tratados. E isso que causa falta de saúde mental. O foco do filho de narcisista é aprender a se perdoar. Como um processo natural de entendimento e amadurecimento, uma hora a gente olha para os nossos pais e entende, caraca, eles não conseguiram fazer melhor. E a partir desse local pode vir um perdão natural. No entanto, não sendo o foco da terapia, também não sendo forçado e também contanto que esse perdão não significar que você é obrigado a ter contato com aquela pessoa. Claro. Porque você pode perdoar uma pessoa sem contato. Não tem nada a ver com outra pessoa. Perdão é um processo interno. Sim. É por isso que eu usei essa palavra, porque eu meio que já entendo o perdão como algo interno, assim. Perfeito. E que existe essa relação. Quando eu perdoo outra pessoa, na verdade eu tô me perdoando por eu ter sofrido tanto por
por causa daquilo. Assim. Eu já falei a partir desse conceito, assim. Mas entendo perfeito. que pro maioria das pessoas que nunca leram sobre isso, entenda que o perdão é ir lá e falar eu te perdoo por tudo que... Não é exatamente isso. Né? Não é nem um pouco isso, nem um pouco isso. E é muito importante que você tenha trazido esse assunto mesmo, porque as pessoas precisam entender. Não force nunca nenhum filho de narcisista a pensar em perdoar os pais. Sim. No entanto, acontece. Sim. Ok? E como é que eu li no teu e-book ali que existe a relação entre irmãos também. Até agora a gente está falando sobre filhos únicos, né? Pais e mães narcisistas que criam filhos únicos. Mas aí quando tem mais de um filho, esse narcisismo ele se expressa de maneiras diferentes, né? Como é que funciona isso com irmãos? Olha que fascinante. Eu não falei que narcisistas têm uma defesa de grandiosidade que serve para eles não terem que assumir que eles têm imperfeições? Isso na prática significa a narcisista não assume erro nunca. E se ele não assume erro nunca, ele tem que ter um mecanismo dentro da família. E olha que interessante. Em famílias onde há uma mãe ou um pai narcisista, a gente percebe que um filho é escolhido especificamente para assumir todos os erros que os pais não podem. Então, tem um filho que é escolhido para ser o bode expiatório. E toda vez que mamãe faz algo errado, ela reescreve a história do jeito que... é esse filho lixo aí, por isso que a gente tem problema. Toda vez que papai faz algo errado, ele reescreve a história para culpar o bode expiatório. Então, uma criança é escolhida para assumir responsabilidade por absolutamente tudo que dá de errado na família, quando não tem nada a ver com ela. Mas ela tem que existir, porque senão o narcisista não tem quem culpar. Como que uma mãe narcisista ou um pai narcisista vai justificar o erro, aliás, a presença de dor ou erros na família? Tem que culpar alguém. O jeito que narcisista lida com a própria culpa é culpando alguém. Então, eles têm que ter um bode expiatório para tratar como lixo desde o início da família. E esse bode expiatório cresce com a impressão de que ele nunca fez parte de nenhuma família e com profundos problemas psicológicos. E aí, o narcisista também escolhe uma outra criança. Para quê? Para mostrar para o mundo como eles são bons pais. Então ele escolhe uma criança, que é a criança dourada, que deverá nunca ter personalidade, se esvaziar absolutamente de qualquer opinião pessoal e só falar sim, mamãe, sim. E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí!